Olá, bem-vindos ao Nervos Entrevista, que volta em sua edição de número 4, trazendo uma entrevista pra lá de bacana, que esta que vos fala, Nayara Renault, fez com a Gabriela Amaral Almeida, sobre o seu primeiro longa, O Animal Cordial, um terror slasher, por sinal o primeiro do estilo a ser dirigido por uma mulher no país e que traz, em meio à sua violência gráfica com muito sangue, um panorama de várias relações sociais no Brasil a partir do momento que um restaurante é assaltado no final da noite. Nesse cenário estão Murilo Benício como dono do estabelecimento, Luciana Paz vivendo de modo visceral também a sua fiel garçonete e assistente, Irandir Santos na pele do cozinheiro do local, Hernani Moraes, Gidu Pinheiro e Camila Morgado como clientes e Humberto Carrão fazendo um dos invasores. Com licença, mais alguma coisa? Acho que não. Chegou o cliente. É mesa pra quantos? 2. A gente já desligou o forno, Inácio. Já guardou quase tudo. Fora que já tá na nossa hora, né? Eu acho que eles não vão demorar. Gente, vamos só mais essa. Deixa ele comigo, que de hoje ele não passa, não. Não dá mais pros meninos ficarem presos aqui até tão tarde, não dá. A gente vai se acertar. Espera na cozinha. Eu vou esperar aqui. Passa tudo! Passa tudo! Vai, vamos! Passa a grana do caixa do copo! Bora! Baixa a cabeça! Passa a porra do dinheiro que ninguém tá de brincadeira aqui, tio! A cineasta, que vem de uma série de curtas premiados, como A Mão que Afaga e Estátua, conversa com a gente sobre o processo de criação e produção de Um Animal Cordial, o lugar do feminino em seu filme, dessa tal cordialidade do brasileiro e qual o cinema que lhe atrai. Vem ouvir que tá imperdível. Então, tava com a Luana Demange, que a Luana Demange, a gente fez escola de cinema juntas em Cuba, e desde que eu voltei pro Brasil, a gente colaborou em vários roteiros, não, filmes, ela sempre como diretora de arte. E a gente dirigiu um filme juntas, que foi o Terno. E aí, no Animal Cordial, ela participa da gênese. O que é a gênese? E é uma gênese bastante apressada. Eu tenho essa ideia, junto com ela, a gente desenvolve um pequeno argumento em 2, 3 dias. Eu apresento ao Rodrigo, o Rodrigo fala, vamos fazer, vamos, só que tem 4 meses para fazer um roteiro, e eu entro num processo de escrita muito pesado, que assim, 12, 14 horas por dia mesmo, assim, de escrita e reescrita, e a Luana, durante esse tempo, tá lá, tanto como leitora, que isso é muito importante num período tão curto, né, que é alguém que lê com o olho virgem e vai devolvendo questões, como já pensando junto a questão da concepção visual do filme, né? Como é que esses espaços podem significar dramaturgicamente. Então ela chama ela um acelerador de partícula nesse começo muito importante. Assim, ela foi uma peça fundamental para que o filme, para que o roteiro chegasse, o roteiro e o projeto e a ideia de filme chegasse com potência em tão pouco tempo de preparação, né? E até esse espaço, digamos, esse espaço circunscrito, né, reduzido, controlado, te ajudou nesse processo de sair dos curtas pra direção e partir pro longa, assim, te deu uma segurança? Eu não sei te responder se me deu uma segurança, mas eu acho que a compreensão dramatúrgica que vem da escrita do roteiro e da exploração do visual com a Luana do roteiro, ele me deu segurança para entender que um espaço só são vários espaços emocionais. Então toda vez que você tem uma régua que eu uso muito é quando eu tenho um filme e o segundo filme tem bastante locação, que eu tô vendo as locações não terem muita função, elas só mudarem a cor, mas não mudarem a temperatura emocional dos personagens, elas não são necessárias. Então, espaço dramático necessário é aquele que diz alguma coisa do personagem, ou muda a maneira dele agir, ou oferece à história uma nova informação. Se isso não existir, pode derrubar a locação, sabe? Então, pra mim, a locação do animal, na minha cabeça, funciona como várias locações. Tem a locação do balcão, a locação da mesa, a locação da frente, a locação da cozinha, a locação do fundo, a locação do corredor, a locação do banheiro. São 7. Elas estão no mesmo lugar, mas elas têm funções emocionais completamente diferentes. Da cozinha, especialmente. Da cozinha, lugar que você... a cozinha é uma cela, né? E já antes mesmo de ser uma cela, mesmo, né? É interessante isso. E nesse sentido, você comentou, quer dizer, não foi nem você, foi a Luciana que comentou que a estrutura, né, da trama dela, do personagem, seria o
os estágios de um relacionamento. Então eu queria que você comentasse como foi pra você, justamente você comenta isso do subsolo, do roteiro, compor isso junto com todas as relações de gênero e de sociais, classes. Menino, vem. Não sei te explicar como. É que você puxa um negócio, vem outro. Aí já forma outro. Aí puxa um negócio. Juro que é assim. Tem um comprometimento em fazer esses personagens chegarem a um conhecimento de si. Então esse é meu comprometimento principal. A maioria dos meus personagens, eu acho que eles vivem cegos. De si mesmo, né? Isso, exatamente. E a jornada serve para que eles se enxerguem. Então isso é tipo uma bússola, sei lá, minha, para que eu vá, assim, não é fácil a gente se enxergar. Então, que obstáculos tem, que desvios tem, sabe, que conflitos vai ter, que erros vai cometer, como é que vai se dar conta que tá errando, né? Porque eles são, isso, pra mim eu vejo, ele me lembra muito, tem uma obra da Pina Bausch que eu gosto muito, que é das cadeiras, que os personagens vão trombando nas cadeiras. Eu acho que meus personagens são meio essa dança. Sim. São ceguinhos. Então, justamente dessa questão de gênero, como que você trabalha, você sempre trabalhou muito sobre maternidade nos curtas, né? E nesse você não fala, mas não deixa de trabalhar o feminino. Sim, porque o feminino são outras coisas além de maternidade, né? Eu acho que é isso, o feminino que eu trabalho no Animal é um feminino extremamente reprimido, que é o feminino dono do corpo, que é o feminino dono do prazer, que é o feminino dono de violência também, que se manifesta tanto na Verônica quanto dono da voz. Então esse tipo de feminino ele é visto como monstros feminine, né? É uma monstruosidade feminina. A mulher, ela tem que ser recatada, ela tem que falar baixo, ela tem que ser civil, ela tem que se enfeitar daquele jeito, botar aquele sapato alto, vestir aquela argola, ter aquele cabelo. Ai, que cansaço, cansei. Então o que eu falo é da necessidade que as mulheres desse filme têm de desconstrução disso. As duas, eu acho, por exemplo, as duas mulheres e a figura feminina ou masculina, que é o Irandi, são figuras que trabalham uma dinâmica de construção e reconstrução. A Sarah acha que pra ser mulher tem que ser igual a Verônica, e se apropria da Verônica, mas não é outra coisa. A Verônica acha que pra ser mulher tem que aceitar tudo que o marido diz, e não é. Então o que me interessa é esse feminino, é a libertação dessas dentro de uma situação bizarra, mas elas se libertam. E acaba de uma situação que acaba colocando elas em confronto, né? Que é a propagada e muito bem-vinda ao patriarcado, disputa entre mulheres, né? Que isso é cultural. Exato. Né? Isso é imposto a gente, né? E aí uma outra coisa que foi chegada em comentário na coletiva sobre a relação do título com o brasileiro cordial, mas aí na hora eu lembrei, justamente nessa época de polarização, de um texto bem interessante que falava que talvez se interpretou mal a ideia do brasileiro cordial, que não seria essa cordialidade, digamos, da etiqueta, da polidez, e sim é uma cordialidade que dá origem da palavra, às vezes de coração, de ser o brasileiro ser passional na realidade. Isso, exatamente, e ser manipulador. Mais do que tudo. É um disfarce, né? Exato. Então eu queria que você comentasse como você trabalha essa ambiguidade até da palavra e que tá no título com o seu retrato do Brasil que você faz. Assim. Tá. É uma pergunta bem interessante. Olha, vamos pro mais básico, que eu acho onde tá a maior verdade. Eu venho de classe, eu sou uma filha de classe média, meus pais são trabalhadores de classe média, um é engenheiro, e minha mãe é professora. Eu cresci com babá em casa, e eu testemunhei durante toda a minha vida essa relação de silenciamento afetivo que tem de quem manda, quem tem poder e quem está subjugado ao poder. Não é um silenciamento de ordem, porque a gente não tem isso no nosso mito, mas é um silenciamento do afeto. Então, se eu te dou afeto e comida e te pago o mínimo, por que você vai me tratar mal? Então você vai alimentando nisso um silenciamento, né? Eu acho que é o que eu vejo nas relações mesmo. E essa cordialidade, essa faceta cortês
que é tanto também uma exigência que o feminino seja, né? Sim. O feminino que fala grosso e alto é uma histérica, chegou a louca, né? Sim. Então tem que ser muito sutil, falar, vamos pedir um vinho daquele, porque eu não posso nunca pedir um vinho. Eu gosto tanto do vinho. Essa voz da Camila, que é uma voz que quase não sai nesse primeiro momento, essa cordialidade, ela é um verniz para um funcionamento pernicioso de uma sociedade de dominação e de dominantes e dominados. Eu acho que é a dominação do masculino com o feminino, a dominação do patrão com o empregado. Então eu acho que é um verniz, que esconde uma escuridão e uma falta de modos muito mais contundente, e é um verniz muito fino, né? Que se você der uma marteladinha, craquela. Exato. E voltando, que eu comentei assim, da questão da maternidade, de você trabalhar bastante nos curtas, só adiantando um pouco da Sombra do Pai, que aí você vai pro outro espectro para falar de paternidade. Então, aí como que foi? Eu olho muito, eu acho muito importante você ter obras de arte que partam de um olhar masculino sobre o feminino e obras de arte que partam de um olhar feminino sobre o masculino. Porque todos temos como humanos condições de ver o outro na situação de fraqueza ou de falta que move uma narrativa, qualquer gênero. E a maneira como eu acesso o masculino é sempre a partir da imaginação, de imaginar a falta que a possibilidade de externar sentimentos, o dano que ser homem causa ao próprio homem, sabe? O dano que a masculinidade traz para o próprio homem, assim. E aí eu consigo criar um personagem dramático, porque não é uma visão excludente do masculino, pelo contrário. É uma visão que, tô olhando de perto, nossa, como é difícil, né? Dar um abraço, falar, né? Dar um beijo. Nossa, isso deve ser muito difícil, que é uma coisa que o feminino, por exemplo, o feminino é autorizado, né? É muito mais autorizado. Chorar, pagamos nossos preços, mas a gente, pelo menos no exercício de humanidade, a gente é mais livre. E o que me interessa muito no Sombra é observar esse masculino completamente engessado, sabe? No momento em que as emoções estão explodindo, vão explodir a pessoa daqui a pouco, né? Então ver esse universo com empatia. E aí, voltando à equipe, você comentou da Luana, e você está sempre trabalhando com o mesmo pessoal, assim como o pessoal do Caixote, que também o Marco já fez edição pra você, tudo. E especificamente da trilha do Rafael, é curioso como é sempre assim, ter um toque oitentista, assim, e que, como você disse, fica artificial. Então, como que você gosta de trabalhar essa artificialidade em favor do gênero, né? Sim. Eu adoro ver um filme e falar, tô vendo um filme. Eu adoro o artifício. Eu adoro Fassbinder, adoro Douglas Sirk, adoro tudo que é falso ou expressionista, me fala muito ao coração. Então, tipo, me emociono mais vendo uma tela do Picasso do que vendo uma tela realista. Esse exagero nas coisas é um comentário expressivo do mundo que me interessa. Então, com o Rafa, a gente vai nessa. Acho que o Kubrick trabalhava com o Andy Carlos também, né, que trabalhava com sintetizadores, muito com essa ideia, né, de que a trilha, ela, por mais orgânica que ela seja, ela é uma intervenção do diretor, né, ela é um comentário, ela é uma coisa que está externa à consciência dos personagens. Então vamos direto pro falso mesmo, pro sintético, porque o sintético também causa uma coisa desagradável, né? E eu acho que ele encontra um lugar nessa muito nas narrativas de gênero, de horror, de terror. Sim. Muito legal essa entrevista, né? E o bate-papo não terminou sem que Gabriela deixasse uma dica para o público no nosso quadro Conexões Nervosas, de uma obra que tem tudo a ver com seu filme. Vou falar um filme que eu adoro, que é Der Fan. É um filme alemão, de 82. Chama O Fan. Não sei como é em inglês. Mas é a história de uma adolescente que é obcecada pelo ídolo.
e o persegue, começa a ser stalker, e quando ela descobre que o ídolo não é o que ela imaginava, então acontece algo bem bizarro. E é um filme que me interessa muito porque fala muito do lugar do feminino, esse lugar isso da idealização do romance, da idealização do príncipe, exato. Eu acho que é um filme que se relaciona bastante com o Animal. Ah, bacana. Obrigada, viu? E assim termina mais uma edição do Nervos Entrevista. Espero que vocês tenham gostado da conversa sobre o Animal Cordial, produção da RT Features, distribuída pela California Filmes, que estreia nesta quinta em todo o Brasil. E que confiram tanto o filme no cinema, quanto os nossos outros podcasts lá no nosso perfil do SoundCloud, com entrevistas também especiais de outros destaques do cinema nacional. Obrigada pela companhia e até a próxima!